Eu agradeço por você estar acompanhando este vídeo, tanto no canal no YouTube ou também no site Finance News. O meu nome é Leonel, eu sou investidor, faço operações, aplicações de longo prazo, vários anos, e também faço trades. São operações de curto prazo na bolsa, principalmente swing trading, operações aí que duram alguns dias. Pessoal, eu lembro que esse vídeo não é recomendação. Esse vídeo é tão somente um estudo. E eu lembro também que aqui nós usamos análise gráfica para fazer manejo de risco. Em outras palavras, a gente, usando análise gráfica, sabe se vai entrar ou não em um papel, se vai comprar ou se vai vender, e, uma vez entrando em um papel, a gente sabe quando vai sair. E, se tudo der errado, onde nós vamos colocar o stop. Certo? É tão somente para isso que serve a análise do gráfico. Tá? Não é para adivinhar o futuro, não é para saber se um papel vai cair ou vai subir. Não, isso ninguém sabe. Mas a gente estima a probabilidade. Quando a análise gráfica nos mostra, através dos seus indicadores, que um papel tem probabilidade alta de subir, a gente vai lá e compra. Ok? Dito isso, principalmente para os novatos que nos acompanham, eu ressalto que no vídeo de hoje nós vamos estudar o índice Bovespa, nessa sequência Petrobras, Vale, Hipermarcas, B3, Qualicorp, Semig, Taesa. Depois temos 3 pedidos para estudarmos o gráfico da EGE, Estácio e Via Varejo. Vamos ver 2 siderúrgicas, a CSN e a Usiminas, e vamos terminar com os bancos, tá certo? BBDC4, BBAS3, ITUB e ITSA4. De imediato vamos olhar o gráfico diário do índice Bovespa. Índice Bovespa rompe uma resistência e agora começa a montar aqui, fazer uma espécie de acumulação lá no topo. Quanto mais tempo ele passar aqui, melhor depois dessa alta grande que o índice teve. Tá? Quanto mais tempo ele ficar andando de lado aqui no topo, dá chance daqueles que não entraram em algum papel que tenha correlação positiva com o índice de entrar. Então, o nome disso aqui, dessa lateralização, é correção no tempo. Tá? Agora, se o índice Bovespa cair, quais são os pontos de suporte? Na minha opinião, topo rompido vira suporte. Então, o índice pode parar a sua queda onde? 98.500. Aqui, suporte. Mais embaixo, temos suporte onde? Essa faixa aqui de 98.000 pontos é suporte. Temos esses topos aqui, foram rompidos, agora são suportes. Temos também um suporte na média móvel 21 períodos, 96.900 pontos. Tá? O que é interessante? Que essa subida aqui foi acompanhada de aumento de volume. Isso é bem positivo. O que nós estamos de olho? Fiquem de olho se o índice vai romper aquela faixa ali, o mais recente topo histórico, 99.300, 99.393. Se romper, ele poderá expandir para cima, numa onda 3, toda essa onda 1 aqui. E quem sabe levar o índice Bovespa lá para a região de 103.000 pontos. Certo? É nisso que a gente vai ficar de olho. E agora, de imediato, vamos ver o gráfico de Petrobras, Petri4, as ações preferenciais da petroleira. Petri4, gente, rompeu uma resistência bem significativa, bem importante em R$ 27,84, R$ 28. Tá? Rompeu essa faixa aqui. Olhem aqui na esquerda, vejam que aqui tem um topo. Aquele topo ali foi rompido, isso é altamente significativo, o papel está indo embora. Tá? Quem entrou está de parabéns, um trade bem interessante, comprou no rompimento. Quem está de fora, agora talvez não seja o momento de entrar. Por quê? Porque o preço está aqui em cima e a média de preço, as médias, 21 e 9 períodos estão aqui embaixo. Se você comprar, você vai assumir tudo isso aqui de risco. Então, de repente é melhor esperar o papel cair um pouquinho, fazer um pullback, armar um pivôzinho. Aí você pode comprar aqui ou no rompimento disso aqui. Certo? Nesse momento
comprar é assumir muito risco. O papel deixou ali uma shooting star, uma estrela cadente, né, um candle que indica que pode haver uma correção. Tem que ver o próximo candle no gráfico diário para ver se justifica essa shooting star aqui. Tá? O papel sobe com o volume aumentando ligeiramente. Isso também é positivo. Certo, pessoal? Sobre Petrobras, era isso que eu tinha a dizer. Caso o papel recue, ele encontra suporte em 27,83, topo rompido. Depois 27,37, onde passa a média móvel de 9 períodos. Depois a média móvel de 21 períodos, 27,16 também é suporte. Tá? Se o papel continuar subindo, para onde que ele vai, né? Bom, para isso a gente vai olhar o gráfico semanal, porque vamos ver qual é a resistência que nós encontramos, né? Eu acredito que essa resistência a gente vai ter que andar aqui um pouquinho para trás no tempo, né? Lá para o ano de 2010. Olha aqui, gente. Petrobras tem a resistência significativa lá no gráfico semanal, é a região de 32,41, topo deixado em 2010. Essa é a próxima resistência. Então o gráfico de Petrobras está bem interessante. Vamos agora ver o gráfico de Vale 3. Gráfico diário de Vale 3. A Vale, gente, é um gráfico também muito bom. Tá? Pena que o volume não acompanha essa alta aqui do papel. Quem acompanha o meu vídeo, eu já falava, quando rompesse essa faixa aqui de preço, né, R$ 48,00, o papel ficaria bem interessante. Eu tenho um percentual, né, eu fiz uma compra de alguns lotes, não muitos, porque o papel nesse momento é um papel bem arriscado, embora eu saiba que a empresa tem fundamentos, enfim, mas comprei pouco para me expor pouco a esse papel. E o problema olha aqui embaixo, o volume continua baixinho, baixinho. Tá? Então nós temos aqui uma alta que não foi acompanhada por alta de volume, o que me deixa um pouco com o pé atrás. Mas está indo embora, né, gente? E agora o papel precisa o quê? O papel precisa fazer ou uma correção no tempo, ou uma correção caindo. Se for uma correção caindo, encontra suporte aqui primeiro 49,91, depois 49,41. Tá? 49,91, depois 41, desculpem, tá? O ideal seria uma queda, uma correção. Depois se armar pivô, vamos ver se no rompimento desse topo ele consegue encontrar forças para buscar qual é a próxima resistência desse papel, né? Bom, na minha opinião, a próxima resistência é aqui pertinho, né? 51,42. Aqui pertinho já tem uma resistência dada por esse fundo aqui, dada por esses topos aqui. Se continuar subindo, outra resistência é na faixa de 53,36 e a próxima lá já perto do fechamento do gap, né? 55,40, que aí ele estaria fechando esse enorme gap aqui, tá? A Vale, gente, tem feito a tendência de curtíssimo prazo aqui já é de alta, certo? De curtíssimo prazo é de alta. Por quê? Vejam que os topos são cada vez mais altos e os fundos também são cada vez mais altos. Então o papel, no curtíssimo prazo pelo menos, está bonito, porém, ressalto que o volume ainda está muito, mas muito baixo. Isso aqui tinha que subir um pouquinho, tá? Para ficar melhor ainda. Sobre Vale, era essa a minha opinião. Então, quem não entrou, agora tem que esperar uma correção. Tá? Uma correção de curto prazo aí do papel. Seguindo, gente, vamos ver o gráfico de hipermarcas, IP3. IP3 foi uma das empresas que mais apanhou na bolsa nos últimos meses. E aí vocês vão me perguntar, mas Leonel, como é que você traz para a gente aqui um papel que só caiu?
Bom, mas são esses papéis que é legal da gente entrar, né, pessoal? São os mais interessantes, né, quando o papel pode estar diante de uma inversão da tendência. IP3 pode estar diante de uma inversão da tendência, ou seja, depois de uma queda enorme vai passar a subir? Sim, pode ser que sim. O gráfico está nos dando alguns sinais disso. Olha aqui, ó. Fez um novo fundo, subiu forte, fez aqui um teste de fundo. O que eu gostaria que vocês vissem, observassem, é se esse teste de fundo vai continuar e depois se ele vai armar um pivô. Tá? O ideal é que entre a onda 1 e a onda 2 tenha pelo menos 17 candles. Aqui tem o quê? Pouco mais de 3, é pouco. Mas já é o suficiente para termos alguma informação de que essa queda enorme aqui parou e o papel agora fez um repique. O que nós temos que esperar é armar um pivôzinho. Às vezes, esse pivô se arma lá no gráfico de 60. E aí aqui seria uma estratégia de curtíssimo prazo, né, com alvos bem curtos. Mas olha aqui, ó, no curto prazo, olhando aqui o gráfico de 60, os fundos são ascendentes, o que é bem positivo. E agora o papel encontra uma resistência em 28,34. Tem que romper essa resistência. E aí a próxima resistência, na minha opinião, é 28,80. Aqui, ó, na parte superior desse gap. Tá? O papel está justamente posicionado ali. Ele tem que romper isso aqui para fechar o gap. Então, algumas pessoas podem construir uma estratégia aqui operacional. Por favor, isso aqui não é recomendação, tá, pessoal? É apenas estou compartilhando o que eu penso. Você vai fazer ou não de acordo com o seu perfil de risco. Mas uma estratégia aqui pode ser usar o gráfico de 60 minutos, né? E a outra lá para o gráfico diário. Não teria problema nenhum, né? Mas o que eu acho interessante é que esses papéis são os papéis que mais eu gosto de pegá-los, né? Quando eles vêm de uma queda muito forte e armam, fazem um repique, sentem a resistência, fazem um teste de fundo e arma pivô. Aí fica muito interessante. Tá? Bom, é um papel ainda delicado a situação gráfica, né? Tem que fazer aí um manejo de risco disso na carteira, não dá para comprar muito, né? Mas vamos ver se de repente aqui ele constrói aqui para a gente um pivôzinho para a gente aproveitar e se e somente se romper 28,44 vale uma entrada, né? Para um tradezinho aí de curto prazo. O volume vem aumentando. Tá? Essa subida aqui foi com aumento de volume, o que é bem positivo. Agora o outro papel é B3AS3. B3AS3. O gráfico diário de B3 é B3SA3. Vamos esperar o nosso gráfico aqui. Por que eu destaco B3, gente? Porque aqui no gráfico diário, vejam que o papel tentou rompeu na verdade, né, a região de R$ 34,00. Isso é bem importante. O volume aumentou um pouco, só que o papel voltou, né, acabou voltando, mas eu ainda acho interessante. O que eu acho bem interessante? Se o papel, depois dessa subida, dessa tentativa de rompimento, ele pode fazer aqui um pullback, ficar andando de lado, ficar fazendo uma correção no tempo, ou caindo mesmo, caindo aqui até a faixa de 33,64, ou cair até um pouquinho mais embaixo, 33,09, e depois disso armar pivô e subir rompendo 34,12, aí ele fica muito interessante. Certo? Então é um papel que está aqui testando resistência. Resistência é um local que geralmente bate e cai. Vamos ver se ele vai bater novamente lá, vai recuar e vai armar pivô. É no pivô que a gente tem que ficar de olho. Ok, gente? Mas é um gráfico que me chama atenção. Rompimento de resistência lá no topo. Tá? Vamos só ver esse gráfico aqui no semanal.
que eu acho que é rompimento de topo histórico, se não me falha a memória. É, né? Rompimento de topo histórico de novo. Tá? Olha aqui no semanal como ele fez uma correção até a média. Ó. Média móvel de 9 períodos. A última vez que ele fez isso, subiu tudo isso aqui. Ó. Tá? É um papel que eu colocaria no radar. Certo, gente? Bom, agora vamos ver um outro gráfico aqui. Qual 3? Qualicorp para position. Vamos colocar então aqui qual 3. Qualicorp, gente, é um papel que caiu muito forte no ano passado, principalmente depois daquela atitude do controlador da empresa, né? Para quem não sabe, é só colocar aí no Google que você vai entender o que eu estou falando. Isso, o papel perdeu muita credibilidade, né? Fez esse rombo aqui, esse gap aqui, caiu muito forte, despencou, mas ele vem fazendo aqui fundos cada vez mais altos. Não, então ele começa a ter novamente uma tendência de alta aí de curto e médio prazo, né? Tá? O papel agora, gente, está ali, ó, pertinho de uma resistência. 16,43 é resistência. Por quê? Tem esse topo. Então o papel tende a chegar ali perto e, olha aqui, ó, bate lá e recua. Tá? Foi o que o papel fez. O que tem que ficar de olho é se após esse recuo aqui, esse papel vai armar um pivô e vai testar de novo a resistência. Se ele romper 16,45 com o volume alto, tá? O volume tem que justificar esse rompimento, vale a pena, porque o papel, o gráfico fica bom, né? Porque aí o papel pode buscar primeiramente lá 16,92, R$17, tá? Isso para position, isso olhando aí o longo prazo. Então vamos colocar lá no gráfico semanal que você vai ver, visualizar melhor um pouquinho. Vou esperar aqui carregar o gráfico. Olha só, o gráfico semanal ele me chama muito a atenção porque ele tem aqui um pivô, ó. Onda 1, teste de fundo e armou o pivô. Tá? Se ele romper essa faixa de preço aqui, pode buscar lá aquela faixa que eu mencionei antes, né? 17,67, 17,61. Ele pode projetar aqui na onda 3 toda essa onda 1 aqui. Tá? O que levaria os preços lá para 17, 18 reais. Certo, gente? Mas o volume também tem que aumentar um pouquinho. Tá? Esse é um outro papel interessante porque após um longo período de queda, podemos estar diante da inversão da tendência, que era baixa, passa a ser alta. Vejam que isso aqui é o gráfico semanal. Então, o que pode acontecer aqui é ao longo de várias semanas. Ele armou pivô sobre a média móvel de 21 períodos, o que é bem interessante também. Gosto desse gráfico, principalmente para position, e eu colocaria ele no radar. Agora vamos ver CEMIG. CEMIG 4. A estatal mineira de energia elétrica. Vamos dar uma olhada no gráfico diário de CEMIG. Vamos esperar o nosso gráfico carregar um pouquinho. Aqui está, ó. Clara tendência de alta, não precisa dizer mais, né? O papel ele deixou aqui, tentou romper de novo, né? Olha aqui, tentou romper essa resistência. Deixou aqui uma Shooting Star. Tá? O que é uma Shooting Star? É um candle, né? Uma estrela cadente. Então o mercado abre em alta, perto da máxima, durante o pregão vai caindo, caindo, caindo e fecha ali perto da mínima. Isso aqui indica o quê? Indica a queda. Tá? Vamos ver se o papel faz aqui uma correção, né? Essa correção poderia vir até onde? Poderia vir até essa faixa aqui, ó, 14,48. E aqui ele armar um pivô. Se ele arma um pivôzinho de alta e o volume vai aumentando, e se romper 15 reais, vamos botar 15 reais. Se romper 15 reais, se romper, se e somente se romper, o papel fica bem interessante. Tá? O papel fica bem interessante para um alvo onde? Bom, vamos olhar aqui, né, no gráfico semanal, vamos ver onde é que a gente encontra um possível alvo aqui. Vamos ver se a gente localiza alguma resistência aqui nessa faixa, né, de
acima de R$15. Vamos esperar o nosso gráfico carregar, ele está um pouquinho demorado, né? Olhem aqui, ó. Nós temos uma resistência deixada lá no ano de 2014, essa aqui, ó. Essa resistência lá em 16,20. Então, um possível alvo é 16,20, tá? Mas ele precisa romper aqueles níveis que eu falei para vocês. O outro papel é Taesa. Vamos botar aqui no diário. Taesa me chama a atenção. Vamos só esperar o nosso gráfico aqui. Taesa. Agora sim, o gráfico de Taesa. Aqui está, gente. Olha só. É parecido com o CEMIG, né? O papel, mais uma vez, tenta romper esse verdadeiro paredão que tem aqui em cima. Ó. Só que uma resistência, essa faixa ali de 26,36, 26,40 é uma resistência muito grande que o papel tenta romper, mas não consegue. Tenta romper, mas não consegue. Agora está tentando romper de novo. Vejam só. O papel sobe forte, bate na resistência, acumula. Está acumulando. Bem interessante porque é uma forma de correção no tempo. Fica andando de lado aqui. Quando o papel romper, se romper 26,52, com o volume se mantendo alto, vejam que o volume tem aumentado, né? Olha aqui, ó, o volume está crescendo. Se o papel romper essa resistência aqui, 26,52, também fica um papel bem interessante para uma operação na ponta compradora. Tá? Muito interessante mesmo. Vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal. Tá? Vamos ver como é que está o gráfico semanal. Se ele também está numa tendência clara de alta e fez uma correção. Né? Depois dessa alta enorme aqui, fez uma correção bem importante até perto da média móvel e já disparou de novo para cima. Papel bem interessante, tá, gente? Bem interessante mesmo, eu também colocaria no radar. Taesa. Agora vamos ver os pedidos. Pedidos para estudar. EGE 3, que é a ENGIE Brasil. Olha aqui, ó, pessoal. O papel dispara depois de uma correção, tá? O papel dispara e vai até pertinho. Ele tem uma resistência aqui 44,61, tá? O papel até poderia ter subido um pouquinho mais. O volume aumenta, isso é bem positivo, mas entrar agora, gente, tem que esperar um pouquinho. Eu esperaria uma correção. O papel fez aí 6 pregões só de alta, né? Tem que esperar uma correção. Se o papel corrige um pouquinho, vem até aqui essa faixa de 42,54 ou até mesmo 41,84, onde passa a média, né, de 21, e aqui arma o pivô, ele pode, e se o volume se mantiver alto, né, ele pode buscar primeiramente 44,61, que é a resistência, e pode inclusive romper essa resistência, porque ele pode projetar numa onda 3 para cima aqui. Deixa eu só fazer aqui, mostrar direitinho para vocês. Ele pode expandir numa onda 3 todo o tamanho dessa onda 1, tá? O que levaria os preços para cima de 44,64. Vamos ver se ele consegue romper. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, nos meus cursos eu ensino o uso da média móvel de 72 períodos, como eu já mencionei para vocês no vídeo algumas vezes. O que é a MM72? Ela serve como um suporte do curto para o médio prazo. Então, quando o papel faz uma correção, muitas vezes ele perde a média móvel de 21 períodos, mas chega perto da MM72. Quando chega perto da MM72 e ele volta a subir,
significa que respeitou o suporte da MM72, ali um ponto de compra. Tá? É um ponto de compra que muita gente já está desistindo do papel, pois é ali que a gente compra. Tá? A gente ensina isso nos nossos cursos. Tá? Gente, no gráfico semanal, o papel precisava fazer uma correção, concorda? Pois bem, a correção veio. Deixa eu só botar de novo aqui a MM21. Correção veio, né? E o papel já de novo voltou para sua tendência de alta, né? Olha que fantástico. Então foram 3 semanas de queda. Na semana que depois veio aqui uma indecisão do mercado nesse candle e já subiu de novo com força e com aumento de volume, né? Papel bom é isso, né, gente? Tá? Bem interessante mesmo, tá? Está esse gráfico de EGE, voltando para a sua tendência de alta. Agora Estácio. Estácio divulgou o balanço e o papel foi do céu ao inferno na sexta-feira, né, quando divulgou o balanço. Vamos ver o gráfico diário de Estácio. Esse é um outro pedido. Se você quiser fazer um pedido de papel para estudar, só envia para a gente, não tem problema, tá, pessoal? Um papel por pessoa, para não ficar muito pesado, né? Vamos estudar aqui o gráfico de Estácio, né, gente? Olha só, o que aconteceu com Estácio, né? Estácio é um papel que tem aqui uma linha de tendência. Esse aqui é o gráfico diário, tá? Tem uma linha de tendência aqui que o papel precisa romper nessa faixa de 29,84 para ficar interessante, na minha opinião. Ok? O papel estava aqui fazendo uma alta, fazendo uma espécie de um pivô, né? Montando um pivô. Só que esse candle aqui é um candle vendedor. Olha aqui, ó. Me parece vendedor ganhando força no papel. Então, gente, era um papel que poderia ficar muito interessante se tivesse deixado um candle comprador aqui, porque ele teria rompido essa resistência, tá? O papel agora bate numa resistência aqui em 29 e cai. Fecha perto da mínima, tá? Minha opinião para Estácio, tem que romper 29,04. Tá? E depois tem que romper 29,80 nessa faixa aqui. Ou seja, tem que romper essa linha de tendência. Rompendo aquilo ali, pode buscar 31,53. Tá? O papel tem suporte onde? Suporte 25,88. Ok? Ele é um papel interessante? Tem que ver os próximos candles aqui, se ele vai armar um pivô de alta, né? Tem que ver com cuidado, né, gente? Lá no gráfico semanal, vamos ver como é que está a situação dele. Aqui no gráfico semanal a gente vê, né, uma correção até perto da média de 21 períodos. Pode ser aqui, se deixar um candle de máximas e mínimas maiores na semana, né? Isso aqui é semanal o gráfico. Pode ser que esteja aqui diante de uma armação de um pivô. Aí ficaria interessante. Tá? Mas isso é assunto para daqui a vários pregões. Essa é a minha opinião para Estácio. E agora, VVAR3, Via Varejo. Muita gente pedindo para estudar, pedindo para que eu estude, né, o gráfico de Via Varejo. Tá? Vamos olhar o gráfico diário de Via Varejo. Tá? O que nós podemos dizer desse gráfico, gente? Bom, fez um novo fundo, lança uma onda 1, repique, né? Apenas um repique. Ou seja, depois dessa queda enorme aqui, é normal que o papel repicasse, voltasse a subir um pouquinho, né? Então o papel repica, agora faz aqui um teste de fundo. O papel está fazendo um teste de fundo nesse momento. Fica de olho no quê? Fica de olho se vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores e se vai armar pivô. Se armar pivô e romper 4,87, pode buscar 5. Mas só e somente só se armar pivô e se esse pivô aqui for feito com aumento de volume. Tá? Nesse momento, o papel passa por um teste de fundo. Aqui é o momento de ele parar de cair e voltar a subir. Tá? Se ele voltar a subir, ele encontra aqui a resistência em 4,87.
por onde passa a média móvel e por onde tem esse topinho aqui, ó. Isso aqui é resistência. Ele vai ter que romper isso aqui para que eu acredite nesse papel. Tá? Sobre VVR3, era isso que eu tinha a dizer. A tendência de curto prazo aqui, claramente de médio prazo, também é de baixa. Esse papel, ele, na minha opinião, estava muito interessante lá no começo do ano, né? Onde ele fez aqui uma bela de uma onda 3, né? Olha aqui, ó. Certo? Depois desconfigurou. Agora vamos olhar as siderúrgicas, gente. Tem duas siderúrgicas aqui que nós vamos ver, que é a CSN. Vamos começar primeiro pela CSN, que disparou, né? CSN A3. O mercado voltou a acreditar na CSN, que está fazendo o seu dever de casa, está diminuindo a sua dívida, está trabalhando aí para melhorar vários indicadores financeiros, operacionais, e vários bancos reavaliaram o papel, colocaram novos preços-alvo, né? Então o papel disparou, subiu muito forte, e eu dizia para vocês que esse papel estava longe da média móvel, né? Das médias, que ele tinha que fazer uma correção. Tá? Essa correção veio até a média móvel de 9 períodos, o que é normal. Quando o papel está numa forte alta, a correção dificilmente vem até a média móvel 21. Ela fica na média móvel de 9 períodos. Foi o que aconteceu aqui, né? Papel na média móvel veio até a correção, já subiu de novo e está ali testando resistência. Está até rompendo a resistência, tá? Bom, gente, eu continuo dizendo a mesma coisa que eu dizia no vídeo do último domingo. Tá? O papel ainda está um pouquinho longe das médias para comprar agora. Eu acho que quem entrou, entrou. Quem entrou no rompimento aqui, ou quem entrou aqui, está aí ganhando seu dinheirinho, mas agora está um pouquinho complicado. O papel subiu muito forte, né? E o mercado pode continuar levando esse papel para outros níveis mais altos, né? Níveis mais altos de preço. O mercado faz o que quer com o preço. Só que eu, particularmente, minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, respeito a sua opinião, eu não entro, porque o papel esticou demais. Tá? Preço está aqui, média de 21 períodos está aqui. Tudo isso aqui para mim é um risco. Certo? Tem muita gente aí que está esperando qualquer notícia negativa para botar o dinheiro no bolso, né, gente? Então, o papel agora está acumulando. A resistência que ele tem que romper é 15,79. Tá? Vamos ver Vamos só dar uma olhada nesse papel aqui, CSN. CSN A3. Vamos dar uma olhada no gráfico de longo prazo dele, o gráfico semanal. Vamos ver aí quais são os outros possíveis alvos da CSN, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos ver aqui. Esperar o gráfico carregar um pouquinho. O papel se romper ali na 15,73 por ali, ele busca 16,39, que onde tem a próxima resistência deixada lá em 2012. Tá? Agora, se romper 16 aqui com 59, né, com 51, aí sim o papel, ele tecnicamente não tem assim uma resistência significativa. Porque olhem aqui, ó, foi queda, 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 quando volta a subir também não tem uma resistência, pelo menos em termos de preço. Tá? O fato é que CSN se recupera de uma maneira muito clara, né? com o volume aumentando. Tá? Significa que o mercado voltou a apostar no papel e com força. Mas eu não entro neste momento não, porque preço aqui, média aqui, não dá para comprar. Né? Só compraria se esse papel recuasse, pelo menos aqui para essa faixa aqui, ó, de 14, 13 reais. Se o papel recuasse para esses níveis aqui, armasse um pivô, aí eu até poderia pensar, certo? Mas essa é a minha opinião, tá, gente?
O ZIN 5, que entrou em Usiminas e conseguiu essa enorme alta, tá de parabéns, né? Usiminas no gráfico diário, vamos ver aqui o gráfico diário de Usiminas. Gente, Usiminas esbarra numa resistência. Qual é a resistência que o papel esbarra? Olhem aqui, ó. 10,61. Aqui é uma resistência. E o papel sentiu essa resistência e já voltou a cair no pregão da última sexta-feira, né? Esse candle aqui é um candle de venda, tá certo, pessoal? Vamos ver. Vamos seguir acompanhando aqui. Temos uma onda 1, onda 2, armou pivô, subiu direitinho. O que o papel tem que fazer agora? Pode fazer um recuo. Se recuar, se voltar a cair, que 10,38 é uma região interessante para ele parar de cair e voltar a subir. Tá? Ali é uma região de suporte. Os topos rompidos são suportes, né? 10,38, depois 10,30 são suportes para esse papel recuar. Fica de olho se ele recuar nesses níveis e voltar a subir. O volume aumentou, o que é bem positivo. Tá? Podemos estar aqui diante do que pode ser uma onda. Nós temos que ficar atentos, esse papel vai formar uma onda 4, né? Olha aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. A arma pivô para montar uma onda 5 para cima. As ondas de Elliott, né? Aí nós teríamos todas as ondas de Elliott. Essa onda 5 pode ser do tamanho ou maior que essa onda 3. Vamos ver se teremos aqui as ondas de Elliott. Gente, agora vamos olhar para finalizarmos o nosso estudo os bancos. Primeiro banco, BBDC4, era um banco que eu alertava no vídeo da semana passada para position. E agora eu chamo a atenção do banco. De novo, né? O banco fez o que nós estimávamos que fizesse. E agora eu chamo a atenção para o gráfico diário. Vamos olhar aqui. Vamos esperar o gráfico carregar. Aqui está. Ó. Fez um novo fundo. Está chegando pertinho de uma região de resistência. Olhem ali. Ó. 46 com 49 é resistência. A tendência é ele bater aqui e recuar. Seria interessante que fizesse um recuo. Depois dessa alta aqui, né, gente? Uma alta bem forte de BBDC4. Então, fiquem de olho se ele bater lá, recuar, e depois que ele recuar, ele arma pivô. Se armar pivô, o papel fica bem interessante de novo, tá? Onde é que tem suportes? Bom, aqui o suporte 45, tá? 45, depois 44,50 são suportes, certo? Então fica de olho se ele cair e armar pivô e se vai romper 46 com 51, 46 com 54. O volume precisa continuar alto e aumentar mais um pouquinho para esse rompimento, se houver, né, gente? BBAS3, Banco do Brasil. BBAS3. Vamos olhar o gráfico diário de BBAS3. Vamos esperar o gráfico carregar. Aqui está o gráfico diário de BBAS3, muito parecido com o Banco Bradesco. Por quê? Porque o papel sobe forte, está aqui já começando a sentir a resistência, né? Está fazendo aqui um início de que pode ser uma lateralização, uma correção no tempo. Esse papel, Banco do Brasil, na minha opinião, fica muito interessante se romper 55,24. Tem que romper esse topo aqui, que exerce uma resistência ao preço neste momento. Certo, pessoal? Onde é que o Banco do Brasil tem suporte? Suporte aqui, ó, topo rompido, né? 53,62, depois na média móvel de 21 períodos, 52,61. Agora vamos ver YouTube 4. YouTube 4. Itaú.
E depois a sua holding, Itaúsa. YouTube 4 no gráfico diário. Aqui está o gráfico diário. Situação também parecida com a de Banco Bradesco e Banco do Brasil. Olha só, se aproximou de uma região de resistência. Qual resistência? Resistência deixada por esse topo. E o papel já recuou. Cuidem se após esse recuo aqui, o papel vai se segurar e vai armar um pivô. Tá? Cuidem se o papel vai se segurar no suporte. Onde é que tem suporte? 36,75 aqui é suporte, onde ele parou de cair, né? Porque tem esse topo aqui, topo rompido, quando cai vira suporte. O outro é na região aqui da média móvel de 9 períodos, 36,27, e o outro é 36. Então o papel pode recuar até esses níveis e cuida se ele vai armar pivô. Tá? Na minha opinião, o papel fica muito, mas muito interessante se e somente se romper R$38. Ok? E vamos terminar com ITSA 4, que é a holding do Itaú. Vamos olhar o gráfico diário de ITSA 4 para ver o que a gente descobre nesse gráfico, tá, gente? Vamos esperar carregar. Aqui está. Também situação muito parecida com a de Itaú. Tocou numa resistência. Por que é resistência aqui? Na esquerda aqui nós temos um topo. Tá? Topo é resistência. Sobe, sobe, sobe. Toca na resistência. Faz o teste de fundo. Está fazendo um teste de fundo aqui. Então esse papel ele pode cair até 12,69, onde tem suporte, ou até onde estão as médias, 12,59. Se cair aqui, respeitar o suporte e voltar a subir, o papel fica bem interessante, principalmente se romper 13,04, 13,05, se romper a resistência. Tá? Porque aí nós estaremos diante de uma onda 3 para cima. Será que vai conseguir romper esse paredão aqui, gente? Essa resistência enorme aqui nessa região de 13,05, 13,04? Para isso, tem que aumentar o volume, que está muito baixo. Ok? Vamos acompanhando esse gráfico de ITSA 4. Por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo vídeo na próxima semana.